Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um domingo abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos falar aqui sobre a partida Goiás e Vasco da Gama. Vamos falar aqui muito aí sobre a política do Vasco da Gama, sobretudo a entrevista que o Júlio Brandt concedeu ontem, e vamos falar aí sobre a situação aí de reforços aí que o Fábio Cordella mencionou. Então, por favor, me acompanhe até o final, que vou até fazer um desabafo aqui nesse vídeo. Meus amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Goiás. O Vasco joga nesta noite de domingo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro às 20h30 no estádio da Serrinha. Mesmo atuando fora de casa, o Cruz Maltino está focado para vencer o confronto e começar novamente a sonhar mais alto no torneio nacional, assim como aconteceu no começo do campeonato, onde o Vasco da Gama conseguiu aí ostentar a liderança do campeonato. Então o Vasco encheu o seu torcedor de orgulho no começo do campeonato e está atrás aí de dias melhores. O Vasco, que não vence fora de casa desde o dia 13 de setembro no Campeonato Brasileiro, quando vencemos o Botafogo no Newton Santos por 3-2. O Vasco terá algumas baixas aí, alguns jogadores não irão para essa partida. Caio Tenório, Riquelme, Gabriel Peck, Breno e Marcelo Alves foram diagnosticados com Covid-19. Além disso, Germancano, que segue fazendo tratamento intensivo devido à lesão na coxa, não atua, e Castan, suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, não enfrentam o Goiás. O Benítez participou normalmente dos treinamentos de sexta-feira e sábado e foi relacionado para o jogo, correto? O provável Vasco para encarar o Goiás será Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Henrique, Andrei, Léo Gil, Carlinhos e Benítez, Thales Magno e Thiago Reis. Essa deve ser a equipe do Vasco da Gama. A partir das 20 horas entraremos online para fazer a narração desta partida, que só terá a transmissão via Premiere, certo? Meus amigos, ontem o Júlio Brandt deu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte. O GE está ouvindo aí todos os candidatos à presidência do Vasco da Gama, e o Júlio Brandt disse que a primeira atitude da sua gestão será colocar os salários em dia, e tratou o feito como obrigação, prometendo que não haverá atrasos. Atraso de salários, segundo Júlio Brandt, é a antítese de uma boa gestão. Então a gente fica na expectativa para que ele possa verdadeiramente se comprometer, pagar tudo em dia, porque isso realmente é de suma importância. O Júlio Brandt, que na entrevista fez críticas aí ao Campelo, falou que o Campelo é irrelevante, né?
por outro lado, ele elogiou o Levenciano, falou que o Levenciano é bastante aguerrido. O Brant disse que tem vários investidores e que está preparado para recuperar o Vasco da Gama, mas com os pés no chão e sem loucura. Palavras aí do Júlio Brant. Deixem nos comentários o que vocês acharam aí das colocações do Júlio Brant. Bom, uma coisa que me chamou muito a atenção ontem foi o fato de ontem para hoje, melhor dizendo, foi o fato de algumas pessoas que até então se diziam neutras com relação às eleições do Vasco da Gama ficarem tão incomodadas com o anúncio que o Fábio Cordella fez com relação ao Balotelli, certo? Eu acho que hoje no Vasco os valores estão muito invertidos. Tem que cobrar dessa diretoria aí, ó. Hoje a gente tem um time regular para médio, para ficar no meio de tabela. Então as pessoas estão trabalhando para tentar trazer jogadores e infelizmente tem vascaíno que torce contra ou critica. Aí fica um monte de pessoas me perguntando: poxa, Alexandre, aí no mercado aí tem jogadores disponíveis, como é o caso do Catito Fernandes, como é o caso do Scarpa. Por que o Vasco não traz? É porque não tem dinheiro? Será? Ou porque falta credibilidade no mercado? Me dizem. Certo? Agora, se a pessoa está tentando trabalhar para trazer reforços, porque vai precisar trazer reforços, com esse time aí o Vasco não vai longe. As pessoas criticam. Então tem que cobrar aí dessa diretoria por reforços. Tem que cobrar aí para essa diretoria transparência. Porque o mandato deles vão até janeiro. E não ficar sacaneando, indo contra quem está tentando fazer alguma coisa para mudar o futuro do clube. Eu não sei por que se sentem tão incomodados assim. Engraçado que vocês fazem festa quando chega Léo Gil, quando chega Carlinhos. Aí vocês fazem festa. Não criticam nem nada, mas pô, quando é o Balotelli, tá negociando aí com o Giovinco também. E outros aqui que eu poderia também mencionar, não vou falar para não atrapalhar. Aí vocês não falam nada. Agora, me causa espanto, certo? Muito espanto é o fato aí, pessoas que nunca se manifestaram com relação à política, que falam que é neutro, ficar criando esse burburinho, tá? Então tá aqui meu desabafo aqui, certo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vamos torcer aí pro Vasco da Gama, porque hoje é dia de jogo do Vasco. Abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Valeu!